pensa que eu sou estilista, eu não sou estilista, eu não sou formado em moda nem em jornalismo, não sou formado em economia, não sou industrial, nunca tive loja ligada à moda, enfim, o que eu vim fazer na moda? Eu sempre me pergunto isso até hoje. Eu sou do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, e aos 18 anos eu me mudei para São Paulo porque o meu sonho era estudar e trabalhar na área de computação e comércio exterior. E comecei a trabalhar com isso. Eu trabalhava na área de processamento de dados para um banco que prestava serviço, quer dizer, para a IBM, que prestava serviços para um banco na área de processamento de dados. Mas na época, processar dados era perfurar cartão, que nem aquele jogo da zebra da loteria, assim. Então eu sou da época do computador perfurado. Eu tenho 50 anos, na verdade, e comecei a trabalhar cedo nessa área. E, de repente, eu me afastei disso, por aquelas coisas da vida que não se explica. Eu fui ajudar um amigo meu a produzir um desfile para a loja dele. Ele tinha uma loja e ele queria fazer um desfile. Isso foi 82, mais ou menos, de 81 para 82. A gente está falando de um pouco mais de 30 anos. E eu falei, bom, vou fazer o quê, né? Eu vou lá, vou ajudar, vou varrer, vou empurrar cadeira, vou ver o que precisa fazer, né? Não tenho noção, nunca tive nenhuma relação com moda, nunca... Eu fui porque era um amigo que estava pedindo uma ajuda. A única memória que eu posso pensar hoje de moda comigo é porque quando eu era moleque ainda no interior, a coisa que eu mais gostava de fazer aos sábados e domingos, mais aos sábados, era ir na igreja matriz da minha cidade, lá na Basílica, e passar o dia vendo casamento. Eu adorava assistir casamento. Então, tinha um monte de casamento, um atrás do outro, eu pedia para minha mãe para eu ir na igreja, e passava, às vezes, uma tarde inteira assistindo o casamento. E, naturalmente, aquilo, a música me interessava, os corais que cantavam, a noiva que entrava, aquele monte de padrinho e madrinha. Eu fiquei pensando depois que tudo isso poderia ser, de certa forma, um tipo de desfile, né? Não deixa de ser. Você tem plateia para todo lado, você tem luz, você tem música, você tem modelo desfilando, você tem, enfim. Eu falei, a única possibilidade, a única aproximação que um dia, naturalmente, a moda entrou na minha vida, seria por esse viés. E aquilo sempre marcou a minha vida toda, a minha infância inteira, eu sempre gostei disso. E quando eu fui fazer esse desfile, eu falei, bom, o que você precisa fazer? Vai pegando uma vassoura na mão já. Onde é que a gente limpa, onde é que põe cadeira e tal. E no final do dia, ou no final da noite, eu tinha ajudado ele a fazer tudo. Organizar o desfile, arrumar a cadeira, varrer o chão, botar as cadeiras nos lugares mais visíveis, enfim, para organizar a plateia, que também era feita de amigos, né? Ensaiei os modelos, as modelos que também eram amigos. Então não é que a moda naquela época tinha algum tipo de organização profissional, eram tudo de amigo para amigo, né? Era amigo modelo, amigo que tinha loja, amigo que produzia, pelo menos proximamente a mim, né? E adorei fazer. Aquilo naturalmente foi uma coisa que eu gostei de fazer. E aí daquelas coisas que a vida prepara para a gente, esse amigo meu tinha amigos que estavam na plateia, que eu também conhecia, e que eram amigos da diretora da revista Vogue, a Regina Guerreiro. Imagine o seguinte, naquela época, a Regina Guerreiro era a pessoa mais importante que tinha na moda no Brasil, porque ela dirigia já há muito tempo a revista mais importante de moda que tinha no Brasil. Uma das poucas, inclusive, né? Não sei se muita gente na plateia, é um filme que caiu no gosto popular, mas, enfim, não tanto, assistiu O Diabo Veste Prada. Então, ela era o diabo. Literalmente, ela era o diabo e eu literalmente era aquela assistente dela que fazia de um tudo para poder ficar próximo e servir ali aquela pessoa, que na verdade foi incrível para mim, porque ela falou que ela precisava de 3 condições para contratar alguém, né? Eu falei, bom, vamos ver. A primeira condição é que ela não trabalhava com mulher, como assistente. Ela não se dava muito bem com mulher. Eu acho que tem uma coisa da competição entre as mulheres, então ela falou, não, tem que ser um homem, para ser meu assistente tem que ser um homem, não pode ser mulher. Ok.
A segunda coisa que ela precisava é que essa pessoa não tivesse vícios na moda. Quer dizer, ela não queria alguém que já trabalhasse com moda para chegar lá cheio de, eu sei, eu faço, já vi. Não, tem que ser alguém que não saiba nada de moda, porque quem sabe de moda sou eu. Então eu vou ensinar. Bom, ok, já tinha duas grandes características importantes ali para ela. E a terceira, e muito importante condição para ela, é que fosse uma pessoa desconhecida do mercado. Bom, um recém-caipira vindo do interior, cair ali no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Depois de um tempo trabalhando com a Regina, eu fui entender por que essas três condições eram tão importantes. E tão fundamentais para que ela tivesse aceitado ou me escolhido. Eu nunca sei se ela me aceitou ou se ela me escolheu. É uma coisa que um dia eu ainda vou descobrir. Mas o fato é que, depois de trabalhando já com ela há um tempo, eu entendi que ela realmente era a pessoa que mais entendia de moda. Que realmente a visão dela de moda, o que ela pensava sobre moda e o conhecimento dela, não tinha em nenhum lugar. Então ela não podia realmente ter alguém que disputasse a informação com ela. Porque ela estava anos-luz das pessoas todas ali ao redor dela. E eu pude perceber aquilo nela, e hoje eu percebo que o que me aproximou da moda nunca foi roupa, e aí eu sempre falo isso quando eu vou principalmente fazer uma palestra numa universidade, eu falo que o que me trouxe para a moda não é a roupa, o que me trouxe para a moda são as pessoas. Eu acho que até hoje o que me move em tudo isso que eu faço são as pessoas. Eu tenho um enorme interesse pelo ser humano, um enorme interesse pela capacidade do ser humano de pensar, de criar, de resolver. E eu sempre via, antes de entender que a Regina tinha aquele conhecimento tão grande, eu entendi que ela se aprofundava muito na questão da moda, e eu me aproximei e me aprofundei muito na questão da pessoa, Regina Guerreiro. E depois percebi que ninguém suportava conviver com a Regina e que todo mundo temia a Regina. Então eu não sabia se eu estava num bom emprego ou num mau emprego, que se eu ia trabalhar com ela, mas ia criar uma série de inimigos no mercado. O fato é que eu fiquei ali durante 2 anos e meio e aprendi tudo que eu sei de moda. Tudo que eu sei de moda no sentido dos valores, dos processos, do sistema, de toda essa rede que a moda trabalha. E dali eu resolvi, não é revista que eu quero fazer, Regina, eu preciso sair. E aquilo para ela foi, na verdade, uma afronta, porque nunca ninguém pediu demissão, todo mundo sempre foi demitido. E eu me demiti, e disse para ela que era para preservar a nossa amizade para o resto da vida, que a gente tem até hoje, uma amizade extrema. E saí e queria, na verdade, fazer outras coisas. Eu tinha feito um desfile para um amigo dela, estilista, ele sim, estilista, e fazer desfile foi uma coisa que me encantou, foi uma coisa que não sei, aquela coisa que você olha, e aí eu lembrei daquele outro desfile que eu tinha feito, falei, não, eu quero fazer desfile. E quero produzir, quero descobrir, e aí me deu um grande problema na época, porque eu já não queria mais estudar computação, nem comércio exterior, mas eu não tinha nada que eu quisesse estudar, porque eu não queria ser estilista. Eu era um produtor, mas não tinha nenhuma escola que me ensinasse as coisas naquela época, que ensinasse o que eu fazia, ou o que eu gostaria de fazer. Então eu resolvi fazer uma coisa que é muito típica de quem empreende, aprender com a vida, aprender na escola do fazer. E resolvi entrar nisso e fui fazendo. E na época eu comecei a produzir alguns desfiles, comecei a produzir alguns comerciais para televisão que eram feitos em cinema. E na verdade naquela época, eu estou falando aí ainda em meados de 85, 86, até 88 mais ou menos, quem dirigia esses comerciais de televisão eram nomes pouquíssimos conhecidos, mas que hoje são grandes cineastas. Era o Valtinho, né? o Walter Salles, era o Fernando Meirelles. Então eu trabalhei com essas pessoas todas,
produzindo moda para comercial de televisão. Então, eles também não começaram cineastas, eles também começaram dentro de um ambiente onde o cinema era importante para eles. E aí eu acabei conhecendo as pessoas e fui conhecendo as pessoas. Aí no final dos anos 80 eu conheci um estilista que já é falecido, Conrado Segreto, e produzi desfiles para ele, mas de uma maneira muito inesperada para o mercado. Não se falava em moda mais no Brasil, a gente estava ainda numa economia fechada, vinda ainda de uma hiperinflação, quer dizer, a gente estava iniciando os anos 90, e aquilo chamou muito a atenção das pessoas. Foram grandes desfiles em São Paulo. Então, saiu na capa da revista Veja, na Vejinha, saiu ao vivo na televisão, e aquilo mobilizou as pessoas. Obviamente, outras empresas começaram a me chamar para fazer desfiles apoteóticos, grandes espetáculos de moda. Eu fui fazer aquilo. E um belo dia, fazendo um desses eventos que me chamaram, eu conheci uma pessoa que falou, nossa, que bacana aquele evento, quem eram aqueles estilistas, que roupas eram aquelas, que era um concurso de modelo. Eu falei, são jovens estilistas, eles estão aí no mercado, mas ninguém conhece. Ok. Traga uma ideia para incentivar esses estilistas que eu patrocino. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar patrocínio em moda. E aí aquilo ficou na minha cabeça e eu montei um projeto que ficou conhecido como Fitoervas Fashion, que era da Cristiane Arcangeli, que durou durante 8 edições. Aí eu saí do Fitoervas Fashion e, para mim, a saída do Fitoervas Fashion foi muito marcante, é o que eu chamo do meu day one. Por quê? Porque naquele momento, em 93 para 94, 95, eu sabia que eu tinha uma causa na minha vida, e essa causa era a moda. Uma coisa que ninguém acreditava no Brasil, nem mesmo a imprensa acreditava que moda pudesse ser o que é hoje, o que ela representa, o que ela empreende, que tinha uma indústria por trás da moda tão importante, que o Brasil pouco reconhecia, pouco reconhece ainda, na verdade, em termos de plano de Estado, se reconhece quase nada o que uma indústria que tem mais de 30 mil empresas, é uma das terceiras maiores indústrias do país, é a que mais contrata mão de obra feminina, não tem um plano de governo para nada. Para nada. Não tem nenhum entendimento, nenhum suporte de desenvolvimento. E vive-se hoje crises de desenvolvimento em função de não ter nenhum plano de competitividade e tal. Bom, enfim, eu conheci a Cristiane, fiz esse projeto, o projeto foi muito bem sucedido. Era um projeto para lançar jovens estilistas e eu acreditava muito nisso. Foi a primeira incubadora de moda no mundo que começou ali, que apoiava aqueles estilistas, investia, arrumava dinheiro para eles poderem fazer as coleções, a produção. Dali nasceu o Alexandre Rescovitch, o Fauzi Hatten, o Walter Rodrigues, o Marcelo Sommer, Ronaldo Fraga, enfim, grandes nomes da moda brasileira nasceram ali do Fitoervas Fashion. 3 anos depois, era um sucesso tão grande que a Fitoervas queria fazer daquilo um entretenimento. E eu queria que aquilo fosse um mergulho ainda maior para organizar a moda no Brasil. E todo mundo que já estava na moda, as grandes marcas, os grandes nomes da moda, que era a Zump, a Fórum, Maria Bonita, Reinaldo, Glória, enfim, todo mundo que era daquele mercado falou, vamos fazer uma semana de moda então no Brasil. E eu falei, vamos fazer uma semana de moda no Brasil. E foi aí que eu rompi com a Fitoervas para pensar um projeto então, e a Fitoervas continuou fazendo aquele projeto como um prêmio, entretenimento, enfim, que não era o processo que interessava a mim. E quando nasceu o São Paulo Fashion Week, na verdade ele era o calendário oficial da moda brasileira, que durante alguns anos ficou conhecido como Morumbi Fashion, porque o Shopping Morumbi patrocinou durante bastante tempo, com o intuito de criar uma relevância e uma concorrência para o Iguatemi, que era o grande shopping reconhecido como moda na cidade de São Paulo e no Brasil. Tal. Então eu fiquei pensando, bom, eu vou precisar procurar aí empresas que tenham desejo de estar relacionada com a moda, já que eu descobri que
que se uma empresa de cosmético quer patrocinar moda, uma empresa de shopping vai patrocinar moda, uma empresa de carro vai patrocinar moda, um banco vai patrocinar moda, uma empresa de tecnologia vai patrocinar moda. E no mundo da moda não era assim. Hoje começa a ser um pouco. Então, a gente foi muito inovador nesse sentido. Hoje, a São Paulo Fashion Week tem um formato de semana de moda, e eu venho dizendo que ela é uma referência para semanas de moda que tem na França, em Londres, Milão, mesmo nos Estados Unidos, e ela será copiada cada vez mais por ter inovado muito, né? E por que eu digo isso? Quando eu quis trabalhar moda e pensando nas pessoas, eu pensava que tinham 3 questões muito importantes. Primeiro, que era organizar a indústria, porque cada um lançava a sua coleção num período do ano, num momento do ano, e isso era oneroso, era pouco visível para quem comprava moda. Para a imprensa, então, nada de visibilidade, não se tinha um trabalho de percepção do que era criado. E a gente organizou. Então, o primeiro grande feito da São Paulo Fashion Week foi organizar, né, uma data única, para que todo o mercado lançasse as suas coleções naquela data. E aí acontece que todos os compradores poderiam vir uma única vez para fazer as suas compras, a imprensa poderia olhar o que estava sendo feito e começar a dizer o que estava se produzindo na moda brasileira, e, consequentemente, o mercado ia trabalhar, ia funcionar sobre uma engrenagem única, né, com esse planejamento. A primeira edição foi um caos, assim, porque imagina que a gente fazia um evento para 400 pessoas, que era o Fitoervas Fashion, era 3 desfiles numa mesma sala à noite, a gente passou a fazer, durante 5 dias, 6 dias, 30, 35, 40 desfiles. Então, não tinha modelo suficiente, modelo não tinha cachê, tinha que organizar uma tabela de mercado para os modelos, e a gente organizou isso tudo. Não tinha profissionais, não tinha maquiadoras, não tinham técnicos, não tinham cenotécnicos, não tinham coordenadoras de camarim, enfim, tinha uma série de profissões que passaram a existir a partir dessa organização. Por exemplo, a profissão de modelo hoje é das mais desejadas por uma menina adolescente, né? E muitas vezes pelas mães dessas meninas, porque entendem nisso uma chance de ganho financeiro muito grande. E realmente muitas meninas ficaram muito ricas, continuam ficando muito ricas, e a gente conseguiu criar uma grande indústria de modelos para o mundo, né? A menina brasileira, a mulher brasileira só passou a ser bonita a partir da São Paulo Fashion Week? Não, a mulher brasileira sempre foi bonita, mas a partir dessa organização e da maneira de fazer isso tudo, elas passaram a ter um reconhecimento profissional, uma carreira extremamente respeitada. Tem esses caçadores de talento, que nem tem no futebol para os meninos, tem na moda para as meninas principalmente, para os meninos também, mas principalmente para as meninas, né? A Gisele Bündchen nasceu ali dentro do São Paulo Fashion Week, todas elas, né, todas que estão hoje no mundo reconhecidas e mesmo no Brasil, todas nasceram ali, elas adoram voltar para desfilar na São Paulo Fashion Week. A gente criou realmente um sistema muito sustentável, porque é um sistema que é bom para todo o mercado, é bom para quem produz moda, é bom para quem apresenta moda, é bom para quem compra moda, para quem vende moda. E a gente percebeu muito cedo que a gente precisava da imprensa e organizar uma imprensa no Brasil que não existia para poder alcançar o Brasil inteiro, porque 95% de tudo que nós produzimos é para o mercado interno. A gente tem por consequência da falta de um plano de Estado, um produto muito caro, a mão de obra é cara, os custos são caros, o custo de energia é caro, o custo de infraestrutura é caro, o custo de matéria-prima é caro, torna a nossa roupa cara, né? A quantidade de impostos que incidem sobre um processo é enorme, que acabam trazendo uma dificuldade de desenvolvimento muito grande. Mas temos um mercado interno como poucos países no mundo têm. Então, tudo que é feito no Brasil é vendido aqui mesmo. A gente não tem ainda uma capacidade de competir com o mundo, nem pensando em China
e nem pensando em Itália. Quer dizer, a gente não consegue competir nem no alto, nem embaixo. Então, o grande desafio para o mercado todo é achar o que eles chamam de middle market, né? Achar essa linha do meio, onde a gente vai conseguir se estabelecer enquanto criação, enquanto produção, enquanto custo, a partir de que mudanças aconteçam, obviamente. Mas o fato é que todo esse trabalho que começou num país que a própria imprensa não reconhecia a moda como um processo industrial, cultural, educacional, que é a terceira indústria do país, que é uma das que mais contrata mão de obra, a feminina com certeza, que gera uma economia fabulosa, que tem uma capacidade, uma capilaridade gigantesca no Brasil, alcançou essa visibilidade um pouco pelo raciocínio que a gente quis abrir. A moda sempre foi um feudo muito fechado no mundo. E aí eu precisaria falar um pouco de moda, de história de moda, que não vem ao caso, mas se rompeu a partir dos anos 90, por causa dos japoneses, por causa dos belgas, depois um pouco por causa dos ingleses novamente, e depois por causa da globalização. O fato é que a moda se tornou um assunto global, individual, popular, fácil de ser digerido. Todo mundo hoje dá palpite para falar de moda, ou mesmo para falar de qualquer tipo de consumo. E por causa da internet, e por causa da capacidade das redes sociais. Só que a gente viu isso, eu consegui perceber isso antes do mundo da moda todo perceber. Até hoje, em Paris, a moda é muito fechada. Até hoje, na Itália, a moda é muito fechada. E a gente não, a gente desde o começo abriu. Quando nasceu a internet no Brasil, no início dos anos 2000, em 2001 a gente tinha um site, um portal para transmitir os desfiles para todo mundo e para o Brasil, ao vivo na internet. Eu me lembro que o UOL dizia o seguinte: mas para que você quer fazer um site em banda larga, se ninguém vê banda larga no Brasil? Naquela época não tinham nem 12 mil assinantes, e hoje todo mundo vê internet em banda larga, quase 90% dos acessos são em banda larga. E aquilo foi uma grande inovação, a gente fez para fora, a gente não fez para dentro. A gente criou uma imprensa para falar de moda, também de uma forma diferente que o mundo fazia. O mundo se preocupava com as revistas de moda, só com os críticos de moda. A gente não, a gente queria trazer a imprensa de cultura, de economia, de comportamento, das cidades, de inovação. A gente trouxe toda a imprensa para entender o que era moda, né? Como é que moda se desenvolvia, quanto de empregos que gerava. E tudo isso foi sendo construído, é uma rede que foi construída que não existia. Não existia em nada no Brasil nesse sentido. É claro que as pessoas me perguntam se eu imaginava que a moda chegaria aonde chegou no Brasil, ou a moda brasileira seria reconhecida no mundo inteiro como chegou. Claro que não, né? Sem dúvida nenhuma não. Porém, a gente sempre teve um plano de desenvolvimento, né? Uma capacidade de planejar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que eu queria deixar para vocês. Primeiro, uma das respostas da minha vida eu entrei na moda porque eu encontrei a minha alma de vocação profissional, né? Eu nem sou das pessoas mais bem vestidas, eu nunca entrei em nenhuma lista dos mais bem vestidos, e nem faço questão de estar nelas, mas aquilo que eu falei, o que me trouxe para a moda são as pessoas, a capacidade de produzir, de criar, de transformar, de empregar, de dar autoestima. Essa é uma capacidade impressionante que a moda tem, né? E é isso que a gente conseguiu fazer, criar essa rede de autoestima, essa rede de desenvolvimento, essa rede criativa, essa rede de profissões que não existia no país, né? E que tem um desafio enorme ainda, porque um desafio para mim muito grande, e aí voltando na cultura, é que moda tem a ver com todo o processo do nosso grande artesão espalhado pelo Brasil. As nossas riquezas culturais, manuais, estão se perdendo, e é a moda que poderá resgatar todos esses processos, das bordadeiras, das rendeiras, dos artesãos, os artesãos de tecidos, de bordados. Isso tudo é uma riqueza que quando a gente sai mesmo em São Paulo, no interior, assim, quando você sobe para o centro-oeste, norte e nordeste, é uma riqueza inesgotável, cultural e profissional, né? Que lá fora as pessoas pagariam fortunas por uma camisa de renda
feita como é feita aqui no Brasil, e a gente ainda tem isso aqui vendido como artesanato por R$30, e as coitadinhas, com todo respeito, se matam lá fazendo e não tem ainda valor estético, valor cultural, valor artístico, valor. Então, tudo isso que me interessa na moda, né? Todo esse processo. E foi essa alma que me deu. E quando é importante ter a alma, porque na alma você não tem cansaço, você não tem medo, você não tem outra ideologia que não seja o fazer, o empreender, o transformar, o correr riscos. A São Paulo Fashion Week ganhou prêmios na ONU de case de economia criativa. A gente é reconhecido no mundo inteiro, a gente ajudou a reconstruir a Semana de Moda na Inglaterra, do ponto de vista do conceito, e tudo por uma questão muito de um eixo central, que estão nas pessoas, que eu acho que é isso que eu lido muito tempo, e o tempo todo com a minha equipe, né? O São Paulo Fashion Week hoje emprega, em cada edição, 12 mil pessoas, direta e indiretamente, para que ele aconteça. E são 12 mil pessoas que vivem desta economia criativa e desse mercado que há 20 anos atrás não era reconhecido como mercado de desenvolvimento. Então, acreditar, encontrar esse eixo de alma e empreender com todos os riscos que isso possa significar, é o que eu quero dizer e passar para vocês. Obrigado.